Muito bem, irmãos, vamos abrir então a palavra de Deus. Deus tem falado conosco de muitas formas e nós temos visto o agir de Deus de uma maneira muito especial. Sabemos que estamos vivendo esses últimos dias, são dias difíceis, os dias finais da Igreja do Senhor na face da terra, e Deus tem uma mensagem para a Igreja do Senhor nesses últimos dias. E a mensagem se encontra no livro do Apocalipse. Eu gostaria que, em reverência à palavra de Deus, se colocassem todos de pé, por favor. Abra comigo no Apocalipse, capítulo 3, verso 20. Eu vou ler antes, inclusive. Vamos ler do verso 14 em diante, para entendermos melhor o contexto do que acontecia naqueles dias. Apocalipse, capítulo 3, verso de número 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podeis tomar assento, queridos. Vamos orar mais uma vez, sentados mesmo, curva a sua cabeça, feche os teus olhos. Querido Deus, ao ministrarmos a tua santa palavra, fala aos nossos corações, Senhor. Sabemos, ó Senhor Deus, que tu estás no controle de todas as coisas, e sabemos que a tua palavra, e somente a tua palavra, tem o poder de penetrar, ó Deus, profundamente em nossas vidas e falar conosco. Usa-me, ó Deus, para pregar, usa, Senhor, cada um aqui para ouvir e receber. Eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. Nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. A Covid-19 tem sido um sinal alarmante, embora que a história registra que já tivemos outros tipos de epidemias, mas não se trata apenas da Covid, nem tampouco de tantas situações que os governos mundiais estão passando. As situações como estamos vendo o que está acontecendo na China, Taiwan, Japão, Estados Unidos e tantos outros países que estão se levantando aos poucos e se posicionando, e não sabemos quanto tempo temos, até que uma guerra ou alguma coisa, um conflito iminente se manifeste. O fato, queridos, é que a igreja, no meio disso tudo, parece que ela está dormindo. Nós nunca vimos uma situação de uma igreja tão apática e tão distante do compromisso com as coisas de Deus como temos nos dias de hoje. A igreja está morna. Esta é uma realidade que muitos não querem entender, não querem aceitar, mas é a mais dura realidade que a palavra de Deus nos mostra também e que estamos nos últimos dias. A última igreja das 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja de Laodiceia, no qual o texto que nós lemos aqui hoje, é a última igreja. E nesta última igreja, Jesus não está dentro da igreja. Jesus está fora da igreja.
Ele está do lado de fora, está batendo a porta, tentando entrar na igreja. E é um quadro que estamos vendo de uma maneira geral. Graças a Deus, não todos temos igrejas que estão avivadas, temos igrejas que estão deixando o Espírito de Deus conduzi-las, mas de uma maneira geral, a igreja está amortecida. Já não se busca mais a presença de Deus como se buscava antigamente. Já não se clama ao Senhor como se clamava antigamente. Já não se dedica mais ao Senhor como se dedicava antigamente. Já não existe mais consagração, já não existe mais jejum, já não existe mais campanhas de oração. Parece que é tudo de uma forma superficial, porque o povo, assim como Laodiceia e assim como o texto que foi lido aqui, se encontra extremamente satisfeito. Estamos satisfeitos. Laodiceia estava satisfeita. Estava de tal forma satisfeita que ela havia abundado de riquezas, que ela já estava se dizendo ao Senhor: eu não preciso de você. Você pode ficar do lado de fora e eu não estou me importando com isso. Esta é uma mensagem dura, uma mensagem forte, mas esta é uma realidade que estamos vivendo. E eu não estou pregando apenas para vocês aqui, mas também para aqueles que vão ver através desse vídeo. Porque esta é uma realidade dura, muito dura. Jesus disse: eu conheço as tuas obras, e disse que tu não és nem frio nem quente. Ou seja, tu não tomaste uma posição nas coisas. Você aceitou que o mundo entrasse para dentro da igreja e você vive envolvido com o mundo. E esta é a realidade que estamos vivendo hoje. Já não existe separação entre certo e errado. Há pessoas que estão dizendo: não, o mundo não é mais branco nem mais preto, agora o mundo é cinza. Ou seja, é um mundo que tem que aceitar tudo. Mas a palavra de Deus nos mostra que a Bíblia é um livro de absolutos. Existem coisas que são certas e coisas que são erradas. Coisas que Deus diz sim e coisas que Deus diz não. E Ele está dizendo: tu não és nem quente nem frio. Tu és morno, eu estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Laodiceia estava assim por causa da sua autossuficiência. Eu fico pensando o que está acontecendo nos dias de hoje. Estamos no meio de uma pandemia. Essa pandemia ainda não terminou. Há países no mundo. Ouvi hoje uma reportagem que a Índia está em desespero, porque parece como um tsunami. A Covid está tomando conta de toda aquela nação, com mais de 1 bilhão de pessoas que moram e vivem ali na Índia. Agora imagine bem, toda essa situação tem se agravado durante anos. Já se passou mais de um ano desde que essa pandemia começou no mundo. E, no entanto, a igreja, em vez de ela tomar uma posição ainda mais próxima do Senhor, vemos crentes que estão simplesmente não dando a mínima importância para as coisas de Deus. É como o alarme de Deus soando do dilúvio de Noé, dizendo: arrependam-se, entram na arca, o dilúvio está vindo, a arca foi construída, vocês têm de correr para a salvação. Hoje se prega como nunca se pregou antes, se fala de Jesus, se prega de Jesus, se diz que Jesus vai voltar, diz que os sinais estão apontando que Jesus vai voltar, os sinais apontam que Jesus vai voltar, as pessoas veem as coisas, mas elas não tomam posição. Elas simplesmente dizem como Laodiceia: eu estou bem, eu não quero me envolver, eu não quero tomar uma posição. Elas ficam em cima do muro, mas diante de Deus nenhum de nós pode ficar em cima do muro. Deus nos chama a responsabilidade, e o texto que li aqui na sequência diz: eu repreendo e castigo a quem amo. Deus vai chegar o momento que vai chamar a responsabilidade, e esses que estão brincando de igreja, que hora vai para cá, hora vai para lá, e não toma uma posição, um dia o Senhor vai chamar a responsabilidade deles. Que bom quando nós ouvimos a voz de Deus, que bom quando nós atentamos à voz do Espírito Santo, como ouvi um pregador há anos atrás dizer: que bom quando nossos ouvidos estão sensíveis a ouvir a direção do Espírito Santo de Deus. Porque o Senhor está falando, mas muitos não querem ouvir. Laodiceia estava da seguinte forma: estou rica e abastada e não preciso de coisa alguma. E Jesus disse: tu não sabes que tu és infeliz.
Isso aqui, gente, é uma coisa muito forte, porque há muitas pessoas que estão assim. Elas acham que estão bem, mas na realidade elas estão infelizes. Elas acham que estão bem, mas elas estão miseráveis. Acham que estão bem, mas estão pobres. Acham que estão bem, mas estão cegas. Acham que estão bem, mas estão nus espiritualmente. Existe um engano muito grande vindo de Satanás, e até foi postado algo hoje que eu coloquei nas redes sociais, ao fato de que muitas vezes Satanás ele entra dentro de uma permissão divina por causa de uma natureza pecaminosa que nós temos. Ele entra e força com que venha executar a sua própria vontade, ou seja, você acha que está fazendo a vontade, mas na realidade está fazendo a vontade de Satanás. E isto tudo porque desprezam a voz do Espírito Santo de Deus. Jesus disse: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo. Ouro refinado pelo fogo, porque o ouro que eles tinham não era suficiente para trazer alegria. Uma das coisas mais tristes que existem hoje é ver milionários. Nós muitas vezes estamos aqui correndo, temos contas, temos dificuldades e corremos aqui e temos que trabalhar tal hora e corremos segunda a sexta, às vezes segunda a sábado e trabalhando para levantar um pouco de dinheiro, então para pagar as contas, e achamos que o mundo é só isso, né? Trabalhar e então pagar contas, mas na realidade quando você vê um outro mundo, o mundo daqueles que têm muito, o problema deles, não pense que eles não têm problema, eles têm um outro problema que é muito maior do que aquele que nós temos, que é o problema do vazio espiritual, é o problema da infelicidade, aonde finalmente chegou ao topo e viu assim: não, eu tenho bastante, mas por que eu estou vazio? Eu tenho agora bastante, eu tenho riqueza, eu tanto queria aquela casa, agora tenho aquela casa, tenho aquela mansão, mas eu estou vazio. Muitas vezes nós vemos que a luta, e é isso que quero deixar bem claro, porque Laodiceia estava cega, quando Jesus falou que ela estava cega, e que precisava de ouro refinado. Ele está falando que você tem aí é tacanho, é perverso, não serve para nada, você tem que comprar o meu ouro. Tudo quanto Deus nos dá dos céus muda nossas vidas para sempre, só nos faz o bem. Mas o que vem dessa terra, como diz Paulo, escrevendo a respeito da sabedoria humana, ela é carnal, ela é humana, ela é diabólica, ela é terrena, ela afasta você de Deus, mas a sabedoria que vem de Deus, e assim as coisas que vêm do Senhor, elas fazem você crescer, elas fazem você produzir frutos, elas fazem com que você tenha uma diferença neste mundo. E ele diz: eu quero que você compre vestiduras brancas, porque tu estás nua. Laodiceia, tu estás nua. Hoje a igreja se encontra sem vestes brancas. A igreja do Senhor tem perdido a visão de Deus. Ela perdeu a visão de Deus. Ela não consegue enxergar como Adão e Eva. Eles, quando perderam aquela roupagem de luz, eles viram que estavam nus, sim, porque seus olhos se abriram, a palavra de Deus nos diz, mas os olhos naturais se abriram. E os olhos espirituais agora, eles estavam em completa escuridão. Compre vestiduras brancas, a fim de que não sejas manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir-lhes os olhos, a fim de que vejas. O homem por si só não consegue encontrar as coisas de Deus. Depende da revelação exclusiva do Espírito Santo. E é por isso que a luz do Espírito Santo é tão importante para nossas vidas, a fim de entendermos melhor o que diz a palavra de Deus e aplicarmos isso aos nossos corações. No verso de número 20 diz o seguinte: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz. Aqui mostra de uma forma muito clara onde Jesus está na última dispensação da igreja. Nós estamos para viver um momento de grande apostasia, que já tem começado.
Há crentes, simplesmente crentes, nós sabemos, todos que estamos aqui reunidos, sabemos que há crentes que simplesmente diz: eu já sou a igreja, eu não preciso ir à igreja. Vocês já ouviram isso? Eles dizem: eu já sou a igreja, eu não preciso ir à igreja, eu não preciso cultuar, eu não preciso congregar, eu não preciso participar, eu não preciso louvar, eu não preciso de nada disso, eu já sou a igreja. E de uma maneira geral parece que está correto, mas não está, porque a palavra de Deus nos diz: onde houver 2 ou 3, ali eu estarei no meio de vós. Ou seja, a igreja, eclésia, é uma reunião, é um ajuntamento, tem de haver mais do que uma pessoa. E a Bíblia nos diz que nós não devemos deixar de congregar. Por quê? Para que haja crescimento espiritual, porque um ajuda o outro a crescer espiritualmente. É a oração intercessória, é a palavra que é administrada, é o testemunho que renova, é o cântico que edifica, é uma série de coisas que acontecem no culto que fortalece o ser humano para que ele se aproxime mais de Deus. Agora, o que está Jesus aqui fazendo nesta igreja de Laodiceia? Ele está do lado de fora, e a palavra de Deus nos diz que ele está batendo do lado de fora. A igreja está com a porta fechada, ela se sente insatisfeita, ela está com a porta fechada. Jesus não está fazendo parte da igreja da última dispensação, ele está dizendo que vai haver uma grande apostasia. E nós vemos isso começando. Em muitos lugares já existe essa apostasia. E do grego, a palavra apostasia quer dizer divórcio, ou seja, a separação de Deus. Há pastores que já não creem mais na Bíblia. Há pastores que já não pregam mais contra o pecado, já não pregam mais a verdade da palavra de Deus, distorcem a palavra do Senhor. Há muitos crentes que já não têm mais tempo para ler a palavra de Deus, já não se envolvem mais com as coisas de Deus, não querem mais ir à igreja, não querem mais cultuar, não querem fazer nada para o Senhor, vivem uma vida seca e acham que estão cheios do Senhor. Apostasia, apostasia e apostasia. Está havendo uma separação. A igreja está se tornando auto-independente. Estão criando regras e sistemas que estão deixando Deus como uma energia, como alguém distante, e não mais como um ser pessoal. A igreja tem se tornado autossuficiente. Houve um tempo que os pastores clamavam para a construção de um templo. Tenho certeza que o pastor Paul aqui clamou muitas vezes para a construção desse templo. Houve tempos que as pessoas faziam isso. E muitos pastores ao redor do mundo fazem ainda isso, clamam. Mas há outros que já não clamam mais isso e nunca clamaram. Estão mal instruídos, estão mal preparados e não desejam realmente pagar o preço, lutar pelas coisas de Deus. Simplesmente não estão interessados nas almas dos homens. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Mas aqui há um condicional, ele diz: se alguém, ele ainda está dando oportunidade. Eu estou falando de Deus batendo a porta de uma igreja que foi erguida no nome do Senhor. Eu estou falando de Deus vir bater a porta. Não estou falando de um homem, estou falando de Deus bater a porta. Para pensar sobre isso. Jesus podia dizer o seguinte: eis que estou do lado de fora batendo, se vocês não abrirem a porta, eu vou arrombar isso aqui, porque essa igreja é minha, me pertence, e eu vou fazer ela se tornar para mim. Ele poderia fazer isso. Ele é Deus. Ele poderia usar do seu poder, usar da sua força e entrar nesta igreja. Só que precisamos entender uma coisa, isso aqui é forte, e foi o que o Espírito de Deus colocou no meu coração. Só serve a Deus quem ama a Deus. Guarde isso. Só serve a Deus quem ama a Deus. Sabe por que ainda tem lugares aqui que não estão disponíveis? É óbvio que estamos começando o trabalho e que muitos não sabem ainda do trabalho, mas eu posso garantir o seguinte para vocês: só vai ocupar esses espaços
quem realmente ama a Deus. Amém. Porque quem não ama a Deus e está brincando com as coisas do Senhor, não vai ficar. Porque não fica em lugar nenhum. Não fica em lugar nenhum. Eles são como crentes, eu pregava isso muitas vezes no Brasil, eles são como crentes satélite. Eles estão sempre fora de órbita, estão para cá e para lá, pulam de igreja para igreja, não querem compromisso com Deus, porque quem ama a Deus vai servir a Deus. Se alguém, Jesus disse, se alguém, isso não é uma imposição, mas se houver alguém disponível, ouvir a minha voz e abrir a porta, não basta ouvir a voz. Muitas vezes as pessoas dizem, mas Deus já falou comigo. Deus falou comigo, irmão, Deus falou comigo naquele culto. Irmã, Deus falou tão forte comigo ontem, foi uma bênção. A palavra está aqui dentro do meu coração e foi uma bênção, eu vi, Jesus falou comigo. Mas se você não abrir a porta, de nada adianta. Você pode ouvir o Espírito Santo falar. Você pode ouvir o Espírito Santo falar, mas se você não tomar uma atitude, nada vai acontecer. O Senhor disse, se alguém ouvir a minha voz, eu estou me manifestando, eu quero que alguém ouça, e se alguém ouvir, então se levantar e abrir a porta, essa pessoa precisa se levantar e ir abrir a porta. O Senhor não vai abrir a porta. Ele não vai abrir a porta, seja do teu coração, ou seja de uma igreja. O Senhor nunca fez isso. Ele não abre a porta do teu coração, ele não invade os lugares. Mas se alguém abrir a porta, então ele diz, eu entrarei. Tem que haver uma permissão. É interessante que janelas só se abrem por dentro. As portas se abrem por dentro e por fora. Quando Deus diz, eu abrirei as janelas dos céus, Ele está dizendo, nenhum homem pode abrir a janela do céu, só eu, porque isso é aberto pelo lado de dentro. Mas quando está falando aqui de porta, a porta pode ser aberta por dentro e por fora, mas Jesus não vai abrir esta porta. Sabe por quê? Porque ninguém vai para o céu forçado. Você tem de querer, você tem de desejar, você tem de buscar, você tem de se interessar. O Senhor vem e fala contigo, Ele dá o primeiro passo na tua direção. E eu me lembro quando eu tinha 8 anos de idade, que pela primeira vez eu ouvi Deus falar de uma forma muito forte no meu coração, e eu sabia que era a voz de Deus. Foi o dia que eu aceitei a Cristo como Salvador, 22 de agosto de 1974, numa festa de aniversário. Quando Deus falou no meu coração para entregar a minha vida para o Senhor, Ele estava falando, Ele estava batendo a porta, Ele estava dizendo, se alguém ouvir a voz, mas tem de abrir a porta. É você que tem de fazer. Eu era só uma criança, eu corri para o quarto, então dobrei meus joelhos e entreguei minha vida para o Senhor. Eu disse, Senhor, eu não sei direito o que está acontecendo, eu nem sei orar direito, mas eu entrego minha vida nas tuas mãos, me usa conforme tu quiseres. Você tem de tomar uma posição. O Espírito Santo fala aos corações, mas o homem tem de se levantar e ir à frente. O homem tem de tomar uma posição, o homem tem de decidir. Deus não arromba a porta de ninguém. Ele tem o poder, a porta abre por dentro e por fora, mas Ele espera que seja aberta por dentro. Glória a Deus. Ou eu entrarei em sua casa. Aleluia. Ah, se Ele abrir a porta, eu vou entrar na sua casa. Glória a Deus. Você já imaginou uma coisa dessa? Que coisa linda que o Senhor tem nos dado. A oportunidade de sentir a presença viva de um Deus eterno dentro do teu coração. Ou você consegue sentir isso? Sentir a presença do Deus eterno entrando no teu coração. Ele não está entrando bravo, Ele não está entrando triste, Ele não está entrando zangado. Não, Ele está entrando alegre. Ele está dizendo, eu quero cear contigo.
Eu quero me alegrar contigo. Esse é o momento de reconciliação. É o momento que as coisas estão se unindo de novo, que as peças vão ser encaixadas, que vai haver um elo, vai haver uma comunhão novamente entre Deus e a sua criação. Eu quero ter essa comunhão de novo, por isso ele diz: entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Meu Deus, que coisa linda, que momento glorioso. E ele então segue e diz: Laodiceia, e diz a nós, e diz a igreja do século 21, ele diz: pelos séculos, ao vencedor, não ao perdedor, não ao competidor, não aquele que tentou a corrida, não aquele que acha que vai vencer, mas ao vencedor. Ao vencedor, ao vencedor, dar-lhe que se sente comigo no meu trono. E aqui ele está dizendo de governo, ele está dizendo de autoridade, ele está falando de hierarquia. Paulo, quando escreve as suas cartas às diversas igrejas, ele sempre frisa como alguém que está correndo, e ele diz: você tem de desejar o prêmio. Não é ficar em segundo lugar, você tem que desejar o prêmio, você tem que desejar chegar no primeiro lugar, você tem que mostrar que é o melhor, tem que lutar para ser o melhor, não para os homens, mas para Deus. Você não está fazendo isso para os homens, está fazendo para o Senhor. E Deus quer que você lute e dê o melhor de si para fazer isso acontecer para o Senhor. Ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E ele encerra então dizendo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta mesma palavra ainda está ecoando pelos séculos até os dias de hoje. Esteja com teus ouvidos atentos. Jesus disse: tenha cuidado com o que você ouve. Tenha cuidado com o que você ouve. Existem muitas vozes no mundo hoje, existe muita gente falando heresias e pregando heresias e dizendo bobagem. Cuidado com o que você ouve, porque as coisas elas vão entrando devagarinho, vão entrando no teu ouvido, vão perturbando a tua mente e chegam até o teu coração, e você começa a duvidar, você já começa a questionar as coisas, começa a perguntar: Senhor, será que realmente isso é verdade? Será que isso que estão dizendo é verdade? Será que aquilo que estão pregando é verdade? E já começa a haver uma confusão na mente. Mas ele está dizendo aqui: quem tem ouvidos, ouça, não o que os outros dizem, mas o que o Espírito diz às igrejas. Vamos nos colocar de pé. Precioso Senhor da glória, ó Senhor, obrigado, meu Deus, por esta tarde. Permitir que eu pregue a tua palavra aqui. Eu sinto a dor, ó Deus, em minha alma, por uma igreja, ó Deus, que tem fechado as portas. Há tanta dor, meu Deus, tanto sofrimento, seja na América, ó Deus, no Brasil, em tantas nações, a tua igreja tem fechado as portas. Eu sei, ó Deus, que tu estás para derramar o teu Espírito, mas também sei que isso acontecerá de uma forma, ó Deus, sobrenatural do lado de fora, porque a igreja tem fechado as portas. Há pastores que não querem mais o teu Santo Espírito. Há homens, meu Deus, que dizem ser de Deus, mas não ouvem mais a direção de Deus. Seus ouvidos não querem ouvir a voz do Espírito Santo. Há vidas, ó Deus, que estão morrendo nesta hora, mas não há quem as ouça. Tem misericórdia, ó Senhor, e alcança estas vidas. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que
ainda precisam ouvir a salvação. Que haja, ó Deus, ainda um clamor. Que haja, ó Deus, ainda um mover. Que haja, ó Deus, ainda um agir do Teu Santo Espírito, como o último renovo, o último avivamento, para trazer, ó Deus, a consciência a este mundo, ó Deus, que está perecendo, e a igreja que está dormindo, de que há um Deus eterno, de que Tu amas, Senhor Deus, a cada alma eterna que habita sobre a face desta terra, que Tu não queres que nenhum pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Dá-nos a visão, ó Senhor, que Tu tens para esses últimos dias. Levanta um povo, ó Deus, comprometido, seja aqui, Senhor, na América, seja, ó Deus, na África, no Brasil, ó Deus, na Europa, não importa. Levanta, ó Deus, um povo comprometido contigo. Pessoas, meu Deus, que queiram realmente Te servir, não para agradar a esse ou agradar aquele, mas tenham um compromisso contigo. Desejo de Te obedecer, desejo de Te servir, desejo, ó Deus, de prostrar-se aos Teus pés, desejo de pagar um preço para ser santo, para, ó Deus, tomar uma posição diante de Ti que não aceite, ó Senhor, a mornidão, mas que busque o calor do Teu Santo Espírito. Aviva a Tua obra, Senhor, como disse Abacuque, aviva a Tua obra, ó Deus, através dos anos. Eu Te peço no nome de Jesus. Amém e amém.